Olá, gente, boa tarde, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui, eu e Patrícia, para falarmos um pouquinho a respeito do CAPS, né? A estrutura desse CAPS, como funciona e o que é, né? Até porque nós estamos iniciando o funcionamento desse CAPS aqui em Morungaba. Para quem não conhece, nós estamos aqui próximo à Vigilância Sanitária, né? No finalzinho da rua, entre a creche e a Vigilância Sanitária, tá? A abordagem hoje a gente vai trabalhar tentando explicar para vocês do que se trata o CAPS, qual é o nosso público e qual é a transição que nós estamos passando do que era a saúde emocional e do que hoje é o CAPS. Não é isso mesmo, Patrícia? Isso mesmo. Então, bem-vindos. Para quem não me conhece, já conhece a Plínio há mais tempo, né, Plínio? Sim. Estou chegando agora, mais ou menos aqui. Não tão agora, né? Então, o CAPS a gente está praticamente um ano aqui, né? Ele foi inaugurado no passado. Então, eu acho que é importante a gente salientar que a gente está caminhando, né? Caminhando nesse novo jeito de trabalhar com saúde mental aqui em Morungaba. Então tem muita coisa que é nova e que a gente acha super importante partilhar com vocês, que também atendem pessoas, para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho bom juntos e efetivo para a população. Então, o que é o CAPS? A gente vai falar basicamente, aí a gente vai batendo um papo aqui, né, Plínio? O CAPS ele se destina a atender pessoas com o que a gente chama de transtornos mentais severos e persistentes. O que isso significa? Significa que são usuários, né, pacientes que têm uma condição que não é uma condição focal. Então, por exemplo, se hoje, né, a gente está vindo aí da pandemia, estamos aqui usando máscara e tal, a gente tem enfrentado muitas questões de luto. O luto é uma fase que as pessoas vivem, são sujeitos a viver. Então, se a pessoa desenvolve alguma questão emocional, psicológica, em decorrência de um processo de luto, por exemplo, ela vai precisar de um atendimento, de um suporte, por um período de tempo. E isso é um momento, um período da vida da pessoa, que depois que ela passa, volta, às rotinas de estabilidade das suas questões emocionais. Não é o caso de pessoas que têm situações crônicas, situações persistentes, situações graves de saúde mental, que vão requerer do nosso, quando eu digo do nosso, que somos nós aqui no CAPS e vocês também, sempre o suporte da saúde, né, Plínio? Sim. E aí é o que está o grande X da questão, né? Como distinguir essa condição de persistente ou não, né? Na verdade, quando falamos em trabalhar juntos, a base principal seria essa. Independente se é transitório, independente se é agudo, independente se é uma condição severa ou não, o acolhimento deve ser feito em ambas as áreas de saúde, né? Então, assim, quando você tem um paciente que chega até vocês, seja pela atenção básica, seja pela emergência, tá? Ou de qualquer outra forma, o que nós temos que trabalhar é o acolhimento desse indivíduo, que pode e deve ser feito por qualquer unidade, qualquer profissional da área de saúde. Tá? Quando nós falamos isso, nós falamos de um acolhimento não na condição técnica, mas na condição de empatia com o outro. É você se colocar no lugar do outro e às vezes emprestar o ouvido, às vezes emprestar simplesmente o seu tempo. Isso já é o suficiente para esse indivíduo conseguir entender que ele está sendo vinculado a alguém, que alguém se preocupa com ele, não é mesmo? Isso mesmo. E essa é uma coisa super interessante, que nós podemos pensar juntos, uma maneira da gente melhorar. Eu acho que quando a gente fala de sofrimento, a primeira coisa é o que fazer com o sofrimento do outro. Como é que eu lido com isso? Então, o psicólogo é para todo mundo, mas não precisa necessariamente que todo município faça psicoterapia individual. Então, como é que isso se dá na prática? Uma coisa é a escuta qualificada, a escuta técnica, onde a gente tem condições de desenvolver um processo de saúde de determinado paciente, em determinada situação. Mas, independente disso, como o Plínio esteve dizendo, a escuta.
empática, o acolhimento. Quando a pessoa chega na porta de saúde, a gente sabe que muitas vezes a porta de saúde é o plantão do sábado à noite, né? Muitas vezes a porta de saúde é a segunda de manhã lotada no PSF. Então, essas pessoas estão buscando o quê para a vida delas? Então, saúde mental também é saúde. E as pessoas estão precisando de acolhimento. E todo profissional de saúde, todas as pessoas que trabalham nas equipes dos aparatos de saúde, podem fazer essa escuta, a escuta empática. A escuta qualificada, o trabalho, o processamento, o desenvolvimento do projeto ainda vai caber aos profissionais das áreas competentes, né? Mas eu penso que isso é um suporte que nós podemos aprender a dar para os pacientes e que funciona e que faz diferença na vida das pessoas. Então, nos casos que necessitarem de melhor acompanhamento, a gente sabe também que aqui em Morungaba tem essa questão que não, o ambulatório ainda está muito vinculado ao serviço. E o CAPS não é ambulatório. Em muito tempo funcionou, a antiga UAPS, como ambulatório. O que é? Assistência psiquiátrica e assistência psicológica individual. Então, qual que é a diferença hoje? Como que é essa transição? A transição é que a gente ainda faz a parte ambulatorial, então a gente ainda está nesse processo, mas que aos poucos a gente vá mudando. Então, trabalhar com saúde mental não é só atendimento clínico, mesinha, 2 cadeiras, A gente tem, então, as atividades que a gente chama de psicossociais, que são uma gama de possibilidades que a gente pode oferecer para os usuários dos serviços em saúde mental, que vão trazer benefícios, E por isso que é processo, Plínio? Por isso que precisa ser pensado. Então, como é que a gente tem feito aqui? Você quer falar um pouquinho, Plínio? Essas condições básicas, para vocês entenderem, ela funciona da seguinte forma para a entrada do CAPS, tá? Nós temos hoje trabalhando aqui psicólogos, assistente social e psiquiatria, tá? Nessa condição, a base principal é que nossa porta de entrada hoje é a assistência social. Tá? A partir do momento que é feito um acolhimento técnico, a assistência social nos perpassa essa condição individual e aí nós vamos analisar qual é a conduta apropriada para esse indivíduo. Tá? Dessa forma, então, nós vamos selecionar o que pode ser feito dentro daqui do CAPS para ele. Essa gama de que foi dito pela Patrícia, ela envolve tanto condições de atendimento em grupo, palestras, informativos, ações de redução de danos, enfim, é uma gama de situações. E que deve ficar bem claro é que o CAPS ele seria uma referência intermediária entre o que é a atenção básica e o outro extremo, que é uma internação. O CAPS ele não é uma porta de entrada para a internação, mas sim uma intermediação para que não ocorra a internação, ou se ela vir a ocorrer, que seja a última forma de recurso para este indivíduo. Ok? Não é mesmo, Patrícia? Isso mesmo. Eu acho que essa é uma coisa importante de falar. Talvez até culturalmente, os modelos de assistência que a gente conhece, prevê, vê na humanidade, são assim... às vezes chegam pessoas aqui pedindo, para o psiquiatra, pra gente, eu vim aqui internar meu irmão, eu vim aqui internar meu filho, eu vim aqui internar tal pessoa, porque não sabe mais o que fazer, às vezes até por uma questão de amor, de preocupação, mas a internação, como disse o Plínio, ela é quando todas as outras alternativas não deram certo, ou em casos em que está num estágio agudo mesmo, mas não é premissa do nosso trabalho receber um paciente que a gente nunca viu, que a gente nunca atendeu, e colocar a internação como a pauta do dia. Sim. Então, existem todas as outras atividades, como a gente vem dizendo, e a gente traça um projeto pensando em cada ser humano, porque cada pessoa tem uma história, e a gente considera que é muito importante a gente olhar a história de cada indivíduo. Então, talvez vocês tenham percebido que a gente tem ligado mais para vocês, que vocês podem ligar mais para a gente também, porque esse é um outro pensamento do cuidado em saúde mental, do cuidado em saúde, que é a gente se comunicar sobre as pessoas que a gente atende. Quem atende na atenção básica ou no hospital, a gente está tratando às vezes da mesma pessoa e a gente precisa falar sobre isso, para que essa pessoa tenha o direito de ter acesso do seu tratamento, autonomia do seu tratamento, para que não seja recorrente, Senão a gente fica aquele indivíduo
vai e volta, está sempre ali vinculado no serviço, e que saúde que a gente está produzindo. Então, talvez vocês estejam percebendo que a gente está entrando em contato com vocês, fazendo reuniões, chamando outras áreas que não só da saúde, para a gente poder pensar melhor como produzir saúde mental, produzir saúde para os nossos pacientes. A ideia básica que vocês entendam é que não existe um paciente de tal lugar, que não existe um paciente entende? Esse paciente é nosso. Sim. Ele faz parte do sistema. O sistema o acolhe, tá? E todos nós fazemos parte desse sistema. Por isso, a ideia dessa engrenagem funcionar cada vez mais junto, para que nós podemos falar a mesma língua desse paciente, tanto na área de saúde, entre nós, e vincular isso de uma forma muito positiva com outras áreas sociais, por exemplo, que é a nossa grande questão. Sim. Né? Trabalhar esses aspectos não só vinculativos em um X desse paciente, não, nós queremos um todo desse paciente. Isso mesmo, é uma visão integral, né? Eu acho que a gente merece, todos nós, eu, Plínio, todas as pessoas, vocês, as pessoas que nós atendemos, merecem ter um atendimento integral em sua condição. E a gente sabe que isso influencia na saúde. Diretamente ou indiretamente, isso influencia na saúde. Os casos também, que eu acho que é legal dizer, que tem essas questões severas ou persistentes, também a gente vai oferecendo orientação para a família, né? Então, porque às vezes é muito importante, aliás, é crucial, né, que a família esteja a par e junto, que o familiar é o primeiro responsável por essa condição da pessoa que ele ama, né? Seja um menor, seja um adolescente. Então, a gente atende infantil, né, de 4 a 90 anos, de 4 a 90 anos, pode chegar aqui, e esse é um espaço aberto, né, à disposição da população, à disposição de vocês. Quem ficar com alguma dúvida pode nos ligar em qualquer hora. A gente tem sim os critérios de risco, de vulnerabilidade, porque existem em nosso município e a gente precisa falar disso. Então, por exemplo, um caso que às vezes é uma questão focal, como eu disse o Plínio, pode vir fazer uma avaliação com a gente e voltar para a atenção básica, porque é um caso leve e a gente mantém os casos que são severos. Mas, independente disso, caso fique qualquer dúvida, a gente está aqui. Venha conhecer o espaço, venha conhecer o trabalho que a gente faz. É muito bom que a gente possa trabalhar juntos, né, Plínio? Eu acho que é isso. E a gente continua. Sem dúvida, a gente conclui nessa questão. A base principal desse vídeo é isso, né? Começarmos a trabalhar as dúvidas relacionadas a esse aspecto da formação do CAPS. Lembrando, é um processo de transição entre uma saúde emocional, ou APS anteriormente, ambulatorial somente, para um atendimento de CAPS, tá? Onde nós temos umas pouquinhas brechinhas de como ele funciona, tá? E no aspecto pragmático mesmo, vocês vão entender algumas mudanças que no geral a gente vai estar abordando depois. Sim, vamos em frente, vamos juntos. Um abraço, gente.